Mara? Tudo bom, meu amor? Tá bem? Você tá bem? Tô Tá bem sim, tudo bonita. na paz. Você tá bonita. Oh, obrigada. Parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada, gente. Aproveitar e agradecer, né, por todas as mensagens que vocês mandaram para mim no grupo. Fico muito feliz. Gente, Gratidão. eu descobri que isso vai 19 anos. Acredita, gente? Descobri hoje. Mas que bom, né? Descobri hoje. Ela parou de contar, que ela me disse também. Né? Gente, boa noite. Hoje a gente vai ter uma aula que vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Mas o conteúdo ele é muito importante e eu preciso que vocês anotem. Na apostila de vocês tem uma parte só de anotações. E aí é importante que vocês usem realmente para ir anotando, porque vai ter muita coisa que a gente vai conversar, que a gente vai ver, que não tem na apostila, tá bom? E também, se a gente conversa e ninguém escreve, depois acaba esquecendo. Então, é bom anotar para não esquecer. Alguém quer falar alguma coisa em relação a alguma dúvida, alguma coisa em relação ao curso de conteúdo, de aula passada? Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente poder iniciar? Não, né? Então, vamos lá. Elmo, pode começar com o slide. Só um minutinho. Ninguém tem dúvida de material, material não, né? Ninguém tem dúvida não, né? O que é a pedra jade? Que eu não sei o que é a pedra jade. Bora, Veline. O que O é que é a pedra pedra jade? jade? Olha que eu vou Vamos tirar lá? um ponto. Tô pescando aqui, ó. Eu não sei, não. A pesca é menos um ponto, viu? Só pra constar. Pronto, Mara. Vou liberar agora os slides. Certo. O outro PDF que você quer que libere na hora que chegar no segundo slide, né? Segundo slide que vai ter? Sim, eu acabei nem te explicando, né? Pronto. Você quer também que eu mostre daqui a pouco, não? Ou você vai colocar no grupo? Não sei, ou não é pra colocar no grupo. Não, se tu puder mostrar. Agora, primeiro, logo de primeira? Não, quando tiver, vai ter a parte da ficha de anamnese que é igual da Que é apostila? isso, que é o segundo slide que vai ter. Aí tu vai mostrar uma e depois a outra, não é isso? Isso. Ok, é só me avisar, tá? Eu Tá pego bom. coisa. Pronto, começamos. Pronto, meninas. A gente vai começar o nosso curso conversando sobre anamnese, né? Que é a fichinha de anamnese. Alguém já ouviu falar na ficha de anamnese? Alguém conhece a importância? Alguém sabe como que funciona? Gente, ó, vou falar uma coisinha aqui com vocês. Nessa aula eu quero interação. É injusto eu ficar falando só, às vezes parece que eu estou falando sozinha. Vamos perguntar, vamos interagir. Tem aí a opção de mandar mensagem. Qualquer coisa que não quer falar, manda mensagem. Mas eu preciso ouvir vocês, tá? Eu não vou ficar falando sozinha. Eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Quem já ouviu falar em ficha de anamnese? Quem já conhece ou quem não conhece? Certo. Eveline, o que é a ficha de anamnese? É uma ficha onde contém os dados da cliente, né? Todas as informações sobre ela. Só que vai bem mais além do que só dados. Vai bem mais além. Principalmente agora, nesses novos dias que a gente está vivendo, né? Que tudo mudou. A ficha de anamnese, ela vai ser uma aliada importantíssima para o nosso trabalho. Antes já era fundamental a ficha de anamnese, tanto no design de sobrancelhas,
como na extensão de cílios e outros serviços na área da beleza, na área da estética, mas agora vai ser inadmissível que um profissional na área da beleza, na área da estética, não trabalhe, quer dizer, que trabalhe sem o uso dessa fichinha. Essa ficha é como se fosse um cadastro. Ela vai ter os dados do cliente, como a Eveline citou, e também vai ter a parte principal, que é uma avaliação que a gente vai fazer. A gente vai meio que entrevistar a nossa cliente. É uma entrevista, tá? A gente começa com os dados, fazendo o cadastro, nome, telefone. Por que é importante o nome? Lembra que eu falei no início, na nossa primeira aula, que a gente não era legal ficar chamando por apelido, né, de alguma forma carinhosa. Ético é você chamar o teu cliente pelo nome. Então, a ficha de anamnese é um procedimento feito de cara. É o primeiro passo para o atendimento, seja cílios ou sobrancelhas. Primeiro, nome. Colocou lá o nome na ficha da tua cliente. Aí você pede o contato. É importante que você tenha um contato para que você mantenha contato com a tua cliente. Por exemplo, você tem o número da tua cliente, a tua cliente fez a extensão de cílios hoje, e aí daqui a 15 dias ela vai ter que retornar para fazer a manutenção. E aí já vai ficar agendado a manutenção da tua cliente. Se a manutenção da tua cliente é, por exemplo, amanhã, hoje tu já manda uma mensagem lembrando a ela da manutenção. Você pode ficar fazendo alguns posterzinhos de avisos, como, por exemplo, dando dicas, na verdade são dicas, fazer um post dando dica da escovação diária, da importância da escovação diária. Ou então chega aí o aniversário da tua cliente, aí você manda uma mensagem de aniversário para a tua cliente. Enfim, é para ir tendo esse contato do profissional mais cliente. Então, é importante que você tenha, sim, sempre o contato da sua cliente, aí já pega nesse primeiro contato na ficha de anamnese. E aí, depois a gente vai fazendo é como se fosse uma entrevista, uma avaliação que você vai fazer na tua cliente, para você saber se a tua cliente tem algum problema de alergia, se ela vai ter algum possível problema de saúde, né? Se ela tiver, ela vai dizer qual o problema que ela tem, se ela tiver alergia, ela vai dizer o tipo de alergia que ela tem. Primeiro você vai avaliar, vai estudar toda a tua cliente, para saber se você realmente vai poder fazer a extensão de cílios ou não, certo? Vamos aqui no slide. Tudo pronto. E você sabe avaliar? E você sabe avaliar? Eu esqueci aqui da interrogação. Já parou para pensar que 70% do sucesso do procedimento, que depende do profissional, está diretamente ligado a uma anamnese, ou seja, a uma avaliação que você faz na sua cliente, porque se você pula essa parte da anamnese, por exemplo, a cliente chega para fazer o procedimento e aí você não vai fazer a ficha de anamnese. Só chegou, ela deitou e tu começou a fazer lá a aplicação das extensões e tal, e aí ela pode ter uma reação alérgica, de repente ela pode ter algum probleminha nos olhos, alguma doença ocular e você não sabe, e aí ela pode estar te contagiando, pode estar aquela contaminação cruzada, vai estar contaminando teu material. De repente, ela pode ter algum problema que ela nem pode fazer a extensão de cílio. Aí, como você pulou a etapa da ficha de anamnese, não sabia do problema que ela tinha, foi direto fazer a extensão de cílios, complicou aí o problema dela. Aí você vai gerar um problema maior ainda de saúde na tua cliente. E aí depois você vai responder por esse problema que você gerou ou que você aumentou. Então, é fundamental a importância da ficha de anamnese. A ficha de anamnese é uma avaliação bem detalhada e minuciosa. Sabe, a gente tem que pegar todos os detalhes, os mínimos detalhes da cliente para a gente poder fazer uma extensão de cílios segura. Extensão de cílios é um procedimento muito, muito minucioso, que requer muito cuidado e que requer muito conhecimento. Tanto conhecimento de procedimento, né, de conteúdo do que você realmente está fazendo ali, está trabalhando, conhecimento para o cliente.
Não pode ser uma pessoa que você só nunca viu, chegou, deitou na máquina e você vai lá e, bom, começa a fazer as extensões. Tem que ter toda essa conversa, toda essa avaliação com a tua cliente. E aí, a gente vai ver aqui, próximo slide, Elmo. Na apostila de vocês, tem a fichinha de anamnese, que é essa daí, que está no slide. Ficha de anamnese de cílios. Aqui tem cílios postiço. Não cílios postiço, tá, gente? Para o tufo, tem a ficha de anamnese para fio a fio e vai ter a ficha de anamnese para o lash lift. E aí, conforme vocês forem fazendo outra técnica, também vai ser preciso volume russo, a híbrida, sempre vai ter a ficha de anamnese, mas para os cílios postiços não precisa. Essa ficha, ela tá assim bem resumida. A gente precisa que contenha mais informações. E aí, a gente precisa também que cada profissional tenha a sua ficha própria da anamnese. E aí, o que eu vou sugerir a vocês e vai ficar como tarefa de casa? Cada uma vai criar a sua ficha de anamnese, tá bom? Elmo, pode colocar aquela próxima imagem? Tá. Se a pessoa, eu não consegui ver uma mensagem aqui, peraí. Se a pessoa recusar de fazer a ficha de anamnese, acho que vocês esqueceram, não. Isso, se ela se recusar a não Não. responder a pedido de anamnese, o que é que eu faço? Não, não é legal. Não, se ela não quero fazer, é porque ela deve tá querendo esconder alguma coisa. Né? Não é interessante que você faça o procedimento sem passar pela ficha de anamnese. Não é legal. Porque Já aconteceu até com quando... você? Já, uma Ó, vez? não, comigo ainda não. Não, comigo não aconteceu não, Elma. Mas o que já aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Mesmo com a ficha de anamnese, o cliente ainda omite. Ele ainda deixa de contar alguma coisa. Isso é fato. Então, com a ficha de anamnese, igual de academia, né? Todo mundo fala que tem uma saúde de ferro, mas quando começa a andar 2 vezes quando começa a dar 2 vezes, já correndo, já dá um cansaço. Já dá cansaço, exatamente. Já fica com falta de ar, e é porque tá naquela fascinação que quer porque quer colocar cílios, e aí tem alguma coisinha que às vezes nem seja motivo para não colocar a extensão, de não fazer o procedimento. Mas aí aquele medo, não vou falar não. Por exemplo, eu não vou falar que o meu olho, ele coça muito. O vento bateu, meu olho já está coçando e está lacrimejando, eu não vou dizer. Então, e aí, isso é até um caso que é meio complicado, parece ser besteira, mas não é. A pessoa que tem muita sensibilidade no olho, que o vento bateu, já está lacrimejando, dificulta muito o nosso trabalho. A gente tem que ter o dobro de cuidados nesse caso. Pode acontecer de gerar o que a gente chama muito de falsa colagem. É quando o adesivo ele cola, mas ele não tem a força que é para ele ter para segurar o cílio natural, né? A extensão com o cílio natural. A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente. Que então, é tipo cliente... aquilo... Pode Oi? falar, perdão, Mara. Não, você falou semana passada que é tipo assim, quando você derruba um cílio, que você pega para colar de novo, ele não tem mais a durabilidade, né? Ele não tem mais aquela... Não. É tipo isso, né? Exatamente. E aí, cliente é isso, o cliente omite. Então, se com a própria ficha de anamnese o cliente já omite algumas coisas, imagine sem a ficha, né? E uma das coisas que a gente está vendo muito agora, que a priori, tipo, hoje não tem como eu passar para vocês, porque ainda não existe, mas vai começar a sair, que é o termo de biossegurança, que vai ser junto com a ficha de anamnese, vai começar a ser agregado uma partezinha que o cliente vai ter que responder lá. Se no espaço, né, na cabine, onde fez o procedimento, estava tudo lá de acordo com a Anvisa, de acordo com as normas, ou não. Mari, isso vai ser ruim para a gente? Não, isso vai ser muito importante. Porque qualquer coisa que acontecer com a tua cliente no teu estabelecimento, no teu espaço de atendimento, a culpa sempre é do profissional, gente. E se naquele momento que ela está fazendo a ficha de anamnese, ela já marca lá que está tudo okzinho,
pronto, já é uma carta na manga. Se você literalmente está tudo ok, fez tudo direitinho, qualquer problema que possa ocorrer não foi no teu espaço. E você já tem como provar, porque ela mesma lá colocou e assinou e está tudo tranquilo. Como extensão de cílio, a gente tem que ter muito cuidado, porque um inchaço que foi ocasionado pela própria cliente, de repente, a gente sempre vai dar a orientação para que a cliente não coce, né? E aí, a cliente chegou em casa e ficou coçando, e aí ficou vermelhinho, ficou inchado, e aí ela não vai lembrar que você disse para ela não coçar. Ela só vai ligar para você e vai te esculhambar, dizendo que o olho está inchado, o olho está coçando, o olho está isso, aquilo, outro, a culpa é tua. Que sempre a culpa é nossa. Então, a taxa de anamnese, como que vai ser inclusa agora, que é o termo de biossegurança, é muito importante para nós como profissional. Tá bom? Zoom. Na própria tela de vocês, vocês conseguem colocar o zoom. Para vocês verem um pouquinho melhor. Vamos lá. Vamos para essa parte do quadradinho laranja, tá bom? Que tem aqui, fale sobre sua saúde. Show, Elmo. Uso de lentes de contato. Quem acha que pode fazer extensão de cílios que usa lente de contato? Mandei uma mensagem, ou então liga o microfone e fala. Pode ou não pode? Acho que pode. Quem usa lente de contato? Sim. Certo, vamos lá, vamos entender uma coisa. Quem usa lente de contato, pode. O que não pode? Fazer o procedimento com a lente no olho, certo? Então, você, quando for agendar, pegando aqui o gancho dos atendimentos, que a partir de agora não existe aquela coisa de você ter o seu espaço e ficar lá esperando, né, os clientes chegar e ter aquela movimentação toda e tu não tem mais horário para sair, não existe mais. Hoje tudo é agendamento. Independente se eu tenho um espaço ou se eu atendo na minha casa, é agendamento. Eu quero fazer o procedimento, eu vou marcar, né? Então, quando você for agendar com a tua cliente, já pergunta, usa lente de contato? Ah, uso sim. Aí você orienta a tirar, né? Na hora do procedimento, é importante que você esteja sem a lente. Então, traz lá a caixinha para que você retire. E após o procedimento, pode colocar a lente de volta no olho sem problema algum. Mara, tem que esperar algum tempo, tipo 1 hora, 30 minutos? Não. Terminou o procedimento, já pode colocar a extensão. A gente só não pode, a extensão não, já pode colocar a lente. O que a gente não pode é fazer o procedimento, fazer as colagens das extensões com a lente no olho, tá bom? Então, se a cliente tem lá, usa lente de contato, aí você já vai marcar lá um xizinho no sim. Se ela não usa, já marca lá um xizinho não. Só uma observação, a pessoa que usa lente, ela vai ter uma certa sensibilidade no olho, tá? Então, quando você marcar lá o sim, que ela usa lente de contato, você já vai ter um cuidado assim redobrado com a tua cliente em relação a essa sensibilidade que ela vai ter nos olhos. Gestante, vocês acham que gestante pode fazer ou não extensão de cílios? Eu quero ouvir vocês. Acho que não, Mara. Eu acho Não, que por quê? produtos, né? Da Por causa cor. da cola, né? Pronto, exatamente. Não pode, só que assim, vamos entender outra coisinha. Não pode por conta do produto, isso. Nós, mulheres, quando a gente está gestante, o nosso corpo ele retém líquido, né? A gente fica bem inchada. E a pálpebra também vai inchar. Aí lembra que foi conversado assim por alto que o adesivo não pode ter contato com a pálpebra. Então aí já é um pontinho de que não pode fazer a extensão de cílios. A não ser que, normalmente, quando a gente faz a extensão, a gente dá uma distância
né, do fio para a raiz, para a pálpebra, de 0,5 milímetros. Se a minha cliente ela está gestante, de 0,5 milímetros, eu vou dar de 1 a 2 milímetros de distância, ou seja, eu vou aumentar a distância, né? A distância da extensão vai ser o dobro maior do que numa paciente, numa cliente normal. Só que isso é uma situação muito relativa. Eu, por exemplo, eu não faço extensão de cílios em clientes que estejam gestantes. O que muitos profissionais fazem? Está recebendo uma cliente que está gestante? Faz o seguinte. Joana, né? Joana, eu não posso fazer extensão de cílios no caso de gestante, a não ser que você peça uma autorização ao seu médico. Então, eu, profissional, eu peço que a Joana peça ao médico que está fazendo o acompanhamento da gravidez dela autorizar. E aí a Joana vai trazer para mim essa autorização. Muitos profissionais trabalham dessa maneira. Só que nem dessa maneira eu não trabalho. Eu não trabalho. Por mais que o médico permita que faça o procedimento, eu não faço. Porque o adesivo, que a cola ele é muito agressivo. A mulher gestante, ela tem uma sensibilidade extrema, por mais que você dê lá uma certa distância, né? Além do que é o normal, a distância da extensão na raizinha da pálpebra pode ocasionar alguma coisa, porque tem gestante que não pode nem pisar no chão descalço. Pisou no chão descalço, já vai ter febre, vai ter alguma coisa. E qualquer problema que a gente tem quando está gestante não tem remédio. Pode ocorrer de perder o bebê. Assim, não vai chegar tanto, né, de ter uma perda do bebê, mas pode levar a algum sintoma que aquele sintoma direcione para alguma coisa em relação ao bebê, né? Não é uma coisa tão diretamente que seria culpa do adesivo, do procedimento, mas o adesivo ele pode desencadear algum problema que pode gerar alguma complicação no bebê, devido a uma sensibilidade extrema que toda gestante tem. Então, eu não pago para correr esse risco. Porém, muitos profissionais trabalham dessa maneira, pedindo uma autorização. Apesar de que, de 10 clientes que a gente, gestante que você recebe, e aí dá essa orientação. Eu faço a extensão de cílios, mas se você tiver uma autorização médica, de 10 clientes, eu acho que 10% é que vai se dar realmente ao trabalho de ir até o médico e pedir essa autorização. É um público bem pequeno. Hoje em dia, ninguém quer ter parto normal, né? Todo mundo quer ter cesárea, que é para estar arrumada, bonitinha, a sobrancelha feita, cílios feitos lá para o momento de ter o bebê. Mas aí, quando você dá essa explicação de que para fazer o procedimento, só se o médico autorizar, aí ela já murcha logo e não vai atrás de fazer isso. Então, poucas pessoas fazem esse procedimento em gestante, devido a pessoa fica desestimulada e não vai atrás. Mas existe quem faça. Agora, tem aquela coisa, Mara, é certo ou errado? Bom, se o médico, né, se o médico que é médico está autorizando, tá certo, faz. Agora, o que vai ser errado, erradíssimo, inadmissível, é você receber uma gestante e você fazer assim de cara. Não, deita aqui. É só distanciar a extensão, é só fazer isso, aquilo, ter o dobro de cuidado que vai dar certo. Isso é um erro gravíssimo, isso nunca façam. Mas, se quiser pedir, né, para que a cliente peça uma autorização médica, tranquilo. Só que eu não faço. Eu nunca fiz e nem pretendo fazer. Eu aconselho a vocês não fazerem também, não pagar para correr esse risco. Mas, se fizerem, não vai estar errado, porque vocês vão estar sob uma autorização médica, né? Então, pode ser tranquilo. Lactante, em hipótese alguma, você pode fazer a extensão de cílios. Blefarite a gente vai já ver
melhor o que é blefarite. Blefarite é uma inflamação ocular. É uma inflamação que é ocasionada por sujeira, excesso de oleosidade, que né, acaba sendo sujeira também, porque a gente tem o nosso corpo, ele vai produzir essa oleosidade natural do nosso corpo. E aí a gente precisa estar limpando, estar higienizando. Se você não faz essa higienização, já passa a ser um processo normal do nosso corpo, mas que se torna sujo. Então, sujeira, qualquer tipo de impureza que tenha nos olhos causa a blefarite. E a blefarite passa. Por que foi entendido que agora, com esses novos tempos, né, a gente vai ter que usar aquele óculos protetor? Porque blefarite é uma das mucosas, um dos vírus, um do micro-organismo que passa, né? Pode passar de olho para olho. Principalmente se você não esterilizar suas pinças, principalmente se você não trabalha com luva, que você está lá pegando lá, fazendo o processo, que trabalha muito com as mãos, e a cliente tem a blefarite, e aí você toca no seu rosto, vai passar para você o problema. Apesar de que você não faz. Não é aconselhável que você faça extensão de cílios numa cliente que tenha blefarite, porque aí você vai piorar mais ainda o problema dela. Você vai dar uma inflamação extra nos olhos, na região da pálpebra, porque a blefarite, ela é uma inflamação de pálpebra, não é olho, é pálpebra. E aí, como a gente acaba trabalhando muito próximo da pálpebra, a gente pode estar prejudicando ainda mais essa inflamação. Tem como saber que a minha cliente tem blefarite ou não? Nem sempre. Algumas pessoas apresentam alguns sintomas, que é olho vermelho, muita coceira. Quem tem blefarite tem uma sensação de areia no olho. E aí essa sensação de areia faz com que a pessoa coce muito os olhos, que aí ocasiona a vermelhidão. Só que essa sensação de areia são umas caspinhas que fica bem na raizinha da pálpebra, que fica nos cílios. E aí essa caspinha é que é o contagioso, é o que passa para outra pessoa. Só que ela não é uma doença que ela se estende por muito tempo, ela se acalma. Então, eu posso ter a blefarite, só que ela não está aflorada, né? Ela não está com as caspinhas, é como se ela estivesse controlada. Então, eu posso estar até omitindo que eu não tenha a blefarite, porque eu não estou com meu olho vermelho, meu olho não está coçando, eu não estou com as caspinhas. E mesmo que eu esteja com as caspinhas, são caspinhas bem pequenininhas, que ela não é tão perceptível a olho nu. A gente consegue ter uma maior visualização com o microscópio. Então, são coisas meio que invisível para a gente, que quando uma cliente omite, a gente acredita e não tem como saber que ela está falando se é verdade ou mentira. Mas aí, qualquer coisa que você observe na tua cliente de suspeita, por exemplo, ela está conversando contigo e está direto coçando o olho. Então, você já fica, né, assim, já com a pulguinha atrás da orelha, já passa a ter um certo cuidado. Se notou que ela está com o olho muito vermelho, já pergunta por que ela está com o olho vermelho. Né? Você vai conversando até você conseguir realmente puxar alguma coisa dela para você ter a certeza de que realmente ela tem a blefarite ou não. Ter sol também não é legal. Coloque lá o xizinho de sim ou que não. Mas tem pessoas que faz. Só que aí não é como o caso da gestante. A gestante, você ainda pode fazer tendo uma orientação médica. O médico autorizou, você faz. O terçol, não. Quem faz é por pura irresponsabilidade, tá bom? Então, não faça em hipótese alguma extensão de cílios com uma pessoa que tenha terçol. Alergia, você vai perguntar à sua cliente. Geralmente, a gente pergunta, Joana, tem alguma alergia? Ela pode até dizer que não tem alergia a nada.
Aí você vai perguntar se ela tem alguma sensibilidade à maquiagem. Ela pode não entender como uma alergia, mas essa sensibilidade pode ser uma alergia adquirida ao pigmento, que de repente ela usava maquiagem normal, e aí nunca sentiu nada, mas aí com o tempo ela começou a ter essa certa sensibilidade de passar o rímel e o olho ficar coçando, ou ficar lacrimejando. Ou então ela passa o lápis, o olho fica coçando, fica lacrimejando. Então, são alergias adquiridas que a pessoa às vezes tem e nem sabe. Mas aí você faz essa perguntinha, se ela tem essa sensibilidade à maquiagem. Se ela disser que tem, aí você também já fica assim meio restrito em algumas coisas. Tem que ter um certo cuidado. Com adesivo, não pode ter muita cola, muito adesivo na extensão. Tem que ser assim, sabe aquela coisa do menos é mais? Para você fazer uma colagem segura de que o fio vai ter uma retenção de 30 a 40 dias, não precisa você encharcar a extensão de cola. Vai ser o mínimo possível de cola, é que vai literalmente colar. Quando tem muita cola, a pessoa achando que vou colocar muita cola que é para durar 30, 40 dias. Eu vou me garantir aqui, não vai cair nenhuma extensão. Pelo contrário, o excesso da cola, o excesso do adesivo vai gerar um sobrepeso e aí você vai estar derrubando a extensão e o cílio natural. Aí vai deixar lá a tua cliente careca de cílios. Pode dar uma alergia, porque o excesso do adesivo, o adesivo em si, ele já libera um gás que é o que deixa o olho vermelhinho, é o que deixa o olho coçando. E aí o adesivo em excesso, esse gás, ele vai entrar em excesso no olho da tua cliente e pode dar uma reação alérgica. Então, o menos é mais. Quer fazer um trabalho bem feito e seguro, é pouca cola na extensão, que a gente também vai ver isso um pouquinho mais na frente, bem detalhado. Outra perguntinha que a gente faz em relação à alergia é se a cliente já teve alguma alergia, algum probleminha, fungo, alguma coisa naquelas aplicações de unha postiça, acrílico, unha em gel, unha de porcelana, enfim, eu não entendo muito nessa parte de unha, mas tem um componente na nossa cola da extensão de cílios que é o mesmo componente que tem nesse processo aí da unha, que é um produtinho transparente. Eu não sei explicar, gente, mas é um produtinho transparente que ele é a base do cianoacrilato. O cianoacrilato é um componente que está na Super Bonder, que se faz presente na cola da extensão de cílios e que se faz presente nesse produtinho da unha. E aí aquela pessoa que fez o alongamento de unha e teve alguma reação alérgica, teve alguma complicação na unha, possivelmente foi devido a esse produtinho, que esse produto é o mesmo que tem, que é a base do cianoacrilato que tem na extensão de cílios, e aí você já descarta. Porque se a pessoa teve uma reação alérgica ao cianoacrilato que está nesse componente da unha, ela também vai ter no adesivo. Então, você já descarta? Não faz, certo? Perguntou, Joana tem alergia? Ela vai dizer, eu tenho alergia sei lá, a orégano. Eu tenho alergia a orégano, gente. Misericórdia. E aí você só coloca o tipo de alergia que ela tem. E aí, dependendo da alergia, você trabalha normal ou trabalha tendo, assim, o extremo de cuidados. Mara, Oi. deixa eu te perguntar esse negócio de alergia. Assim, porque assim, a minha filha, desde pequena, ela sempre para febre, ela usou dipirona, né? Só que de um tempo para cá, ela criou uma alergia à dipirona, entendeu? É aquela alergia adquirida, né? Que a pessoa sempre usou e nunca sentiu nada. Pode, se ocorrer esses casos, um exemplo, a cliente vai dizer, não, eu não tenho alergia a nada, não tenho alergia. Às vezes ela nem sabe que tem. Nem E sabe. ocasionar, tipo, uma alergia no olho da cliente, o que é que a gente faz? Pronto. Inclusive, eu acho que a tua pergunta é mais ou menos isso. Aquela pessoa que faz a extensão de cílios, é isso? Aí nunca teve alergia, aí um dia
teve alergia, é isso? Pronto. Isso. Pode acontecer, não é impossível, né? Porque tem a questão da alergia adquirida, pode acontecer. A pessoa é adepta e a extensão de cílios há anos e nunca sentiu nada. Aí um belo dia, ela vai sentir alguma coisa. O olho vai inchar, vai acontecer alguma coisa. O que é que eu faço? Gente, a gente não pode fazer muita coisa, porque nós não somos oftalmologistas. Eu fui muito abençoada, porque quando eu comecei a fazer atendimento em casa, e aí depois surgiu assim uma oportunidade maravilhosa e divina, que foi de eu ter o meu próprio espaço, a minha própria sala. E a minha sala era dentro de uma clínica oftalmológica. Olha como é coisa de Deus. Ela era dentro de uma clínica oftalmológica. Essa clínica era na Santos Dumont. Outra coisa que foi uma bênção, que eu nunca imaginava ter um local de atendimento no coração da cidade, né? Essa clínica, ela era gigantesca, a clínica oftalmológica, só que aí tinha muita sala desocupada. E aí começaram a alugar para N serviços. Aí tinha de tudo um pouco. Tinha consultoria, tinha tinha sala de terapia, massoterapia, tinha a minha área de cílios, tinha de tudo um pouco junto com a oftalmologia. E aí, para mim, foi uma benção gigantesca, porque foi aí que eu aprendi muita coisa. Como eu tinha contato, amizade com os donos, que eram oftalmo, e conhecia muitas pessoas que estavam lá por locação, que eram oftalmo, eles começaram a me orientar sobre doenças, sobre qual o posicionamento que eu deveria ter caso acontecesse alguma coisa, porque uma vez eu fiz essa mesma pergunta para um médico, que era inclusive o dono lá. Eu perguntei, eu falei, na verdade não perguntei, eu falei, né, eu questionei que eu trabalhava na área, mas eu não sabia o que fazer se alguma cliente tivesse algum problema. Né? Se eu gerasse alguma alergia, que a gente sabia que a gente sabe que é possível, ou alguma complicação mais séria. E aí o que ele orientou, que é o que eu passo a orientar a todas as minhas alunas, e é o que todo mundo faz. Como nós não somos oftalmologistas, qualquer problema encaminha para um oftalmo. Tu não pode fazer nada. Mas que tem tu pode alguma coisa fazer? que a gente possa amenizar, tipo, um exemplo, tá inchando muito, ou tá coçando muito, ou sei lá, tá A tua cliente lacrimejando. ligou, aí disse assim, ó, tá coçando, tá lacrimejando, tá inchado, você chama a tua cliente e aí você vai remover. A única coisa que a gente pode fazer. Ah, Mara, eu vi num vídeo que o pessoal usa colírio. Há muito tempo atrás, a gente usava colírio. Aquele profissional que hoje usa colírio está sendo irresponsável. Antes, a gente entendia que era uma forma de você tá tratando, cuidando mais da tua cliente. Mara, Mara, o meu olho tá ardendo, tá vermelho. Ah, passa colírio, que vai limpar, vai passar a coceira. Eu sou oftalmologista? Não sou, então não posso estar receitando. Ah, mas tem aquele colírio que é só chegar na farmácia e comprar, não precisa de receita, que é só para limpar. Era exatamente o que a gente usava. Todo extensionista de cílios tinha aquele colírio só de limpar os olhos. Terminava de fazer o procedimento, a cliente abria o olho, a gente pingava umas gotinhas de colírio, era para evitar a vermelhidão. Só que aí a gente foi entendendo que era um erro da nossa parte, porque ninguém é formado em oftalmologia, então a gente não pode estar medicando, passando aí, indicando a cliente usar determinado colírio. Agora, se a cliente já usa, ela pode continuar usando mesmo fazendo a extensão. Agora, nós aqui não podemos estar indicando. A única coisa que a gente pode fazer, teve algum problema, venha até a mim, volte para o meu ambiente de trabalho, removo as extensões e aí encaminhar para um oftalmologista. Muitas profissionais da área têm parcerias com o oftalmo, justamente para isso. A pessoa já tem, por exemplo, eu já tenho um oftalmologista certo para se a Natália fez a extensão de cílios, teve algum problema, Natália, filho, eu vou remover a tua extensão e aí tu vai para endereço tal, falar com o médico tal. E aí esse médico vai te atender.
Então, existe essa parceria entre oftalmologista e extensionista de cílios. Apesar de que tem muito oftalmologista que é contra. No começo, os oftalmologistas detonavam a gente. A oftalmologista não era a favor desse procedimento devido ao componente mais agressivo que tem na cola, que é o cianoacrilato. Só que aí a técnica foi ficando avançada, foi aparecendo estudos bem a fundos nessa parte do adesivo, da cola, e aí tem como a gente fazer um procedimento seguro. Que tem. Agora tem profissional que acaba fazendo de qualquer jeito e gera alguma complicação no olho no olho da cliente. Se você não tiver cuidado, por exemplo, com a questão do excesso de cola, você pode ocasionar a colagem eu sempre quando eu vou falar, eu esqueço o nome disso. Do olho. O olho tá fechado. Tem um nomezinho próprio, já eu lembro. O olho tá fechado. A cliente, quando você for fazer o procedimento, a tua cliente vai fechar o olho e ela só vai abrir quando terminar. Se tu passar 3 horas fazendo o procedimento, é 3 horas com a cliente lá zen, com o olho fechado, sem poder abrir. E se ela puder não falar também, é maravilhoso. Cliente que conversa muito no procedimento da extensão de cílios te atrapalha e pode até ocasionar algum acidente. Então, a cliente é caladinha e com o olho fechado. E aí, se tu faz o procedimento com excesso de cola, pode ocorrer, como já ocorreu, eu presenciei uma aluna de colar o olho. E aí, o que é que a gente faz? Primeiro, manter a calma. Calma. E aí, a gente trabalha com gaze. E a primeira tentativa, gaze e água morna. Bota água para mornar. Não é fervendo. Água morna. Aí você molha a gaze na água. Aí você vai colocar a gaze no olho da tua cliente. Fica lá uns 15 minutinhos. Passou os 15 minutinhos, você retira a gaze. Aí pede para a cliente tentar abrir o olho. Se ela não abrir o olho, amiga, oftalmologista. No caso dessa minha aluna, para a honra e a glória do Senhor, a cliente dela abriu o olho. Mas pense no desespero, tanto dela como o meu, porque ela me ligou desesperada. Colei o olho de uma cliente. Ainda bem que a cliente dela era irmã dela. Ainda bem que a cliente era irmã. Aí ela desesperada. E aí falando comigo, dizendo, eu vou levar ela para como é que dizer? O IJF. Mara, será que eu vou ter que levar minha irmã para o IJF? Ela desesperada. E eu desesperada também. Só que quando eu cheguei na casa dela, eu cheguei bem sem. Tipo assim, não estava acontecendo nada. A irmã dela não estava com o olho colado. Só que eu estava com as minhas pernas que eu mal conseguia ficar em pé. Mas nesses momentos, até calma, né? Por que isso aconteceu? Porque ela acabou trabalhando com muito excesso de cola. E isso não pode acontecer. O excesso de cola pode dar N problemas, até mesmo colar os olhos. Ou às vezes acontece de colar cílio com cílio, o cílio superior com o cílio inferior. Só que tem várias formas de você, como eu já falei, fazer um procedimento seguro, sem ocasionar nenhum risco. Você só tem que seguir tudo direitinho. Realmente estudar, aprofundar teu conhecimento e praticar. Extensão de cílios é prática. Prática e prática. Deu para responder a tua pergunta, Natália? Deu para entender? Deu sim. Vocês ficaram assustadas quando eu falei que pode colar os olhos? Eu fiquei, porque Tipo, só um pouquinho, né? Ah, Mas realmente pode acontecer. Pode falar, Eveline. A cola, ela escorre, no cílio, se for colocada muito, em grande quantidade. Pode escorrer. A cola ela não é grossa. A cola, assim, ela não é fina, mas também ela não é grossa. Ela pode, com excesso, ela pode escorrer. A gente vai treinar muito a quantidade correta de adesivo na extensão. Tá? Nem se preocupe. Antes de finalizar, eu vou estar dando um recadinho para vocês, até mesmo em relação a isso. A gente vai começar a fazer uns treinos justamente disso, de coordenação motora e de quantidade correta de adesivo na extensão. Tá bom? Mas não fica com medo não, tá, gente?
Vamos lá. Existe uma quantidade certa a ser colocada na pedra ou não? A quantidade certa na pedra é um pingo. Quando a gente começar a treinar, eu vou mandar uns vídeos para vocês, é um pingo, tu vai só pingar. Pingou é a quantidade correta, tá? Na pedra. Agora, Mara, qual vai ser a quantidade correta do adesivo na extensão? Vai ser aquela quantidade zero. Eu tenho aqui, vamos supor, aqui é a pedra, aí tá a cola. Eu vou mergulhar a extensão na cola. Eu vou furar. Porque quando a gente coloca a cola na pedra, ou qualquer recipiente, a gente forma uma cúpula. Né? E aí essa cúpula é como se ela fosse perfurada pelo adesivo, ou pela extensão. Então, eu perfuro e volto. Quando a minha extensão voltou e eu olhei e disse assim, não tem nada na minha extensão. A gente vai pensar que não tem nada, literalmente. Chega, vai dar vontade de mergulhar de novo, é a quantidade ideal. Agora, se você mergulha e volta e tá cheio de bolinha, essa bolinha é excesso de cola, já descarta. Tem técnica de dar uma batidinha. Se você arrastar e você já limpa tudo, aí não vai colar, vai ter a falsa colagem. Tem uma técnica de dar uma batidinha que tira um pouco o excesso e você faz a colagem, então literalmente já descarta. Então, a quantidade correta é a quantidade mínima. Aquela quantidade que você vai mergulhar a extensão na cúpula, vai voltar, né? Quando o fio voltar, você vai olhar e você não vai ver nada. Essa é a quantidade correta. Certo? Deixa eu voltar aqui. O slide sumiu para mim, Elmo? Elmo? Peraí, Mara, é porque eu tirei, porque tu tava explicando. Certo. Aí eu tirei para meninas verem o processo da tua mão, do mergulhar e do tirar aí, né? Você quer que eu volte pro slide Certo, show. da ficha Da amnésia? ficha. Ok. E aí, só lembrando a atividade. Cada uma vai criar a sua ficha de anamnese. Ou, que não vai ser legal, mas se você quiser só trabalhar com esse modelo que está aqui na imagem do slide, que eu vou estar mandando para vocês no grupo, se você quiser trabalhar com ela, não tem problema. Mas o interessante é que cada profissional tem o seu modelo. Até porque vocês, como profissional, vocês já devem, tá? Independente de estar fazendo um curso agora, o meu primeiro curso na área da beleza é agora, então é cedo. Não é cedo para você começar a pensar na sua logomarca, na sua marca. Qual é a marca que vai me representar? Então, já é para vocês estarem pensando na logomarca de vocês, para vocês começarem a usar nas redes sociais. Vai fazer a fichinha de anamnese, aí já coloca lá a logo de vocês para ficar tudo bem bonitinho, bem organizado. Alergia, conjuntivite. Conjuntivite, em hipótese alguma, não se faz extensão de cílios. Quimioterapia, de jeito nenhum também você não faz a extensão de cílios. Quimioterapia, a pessoa já está com a fragilidade gigantesca nos pelos. Né? Não cai só o cabelo. Cai todos os pelos, cílios, sobrancelha, tudo vai ter essa fragilidade, vai estar caindo. Aí tu vai colocar uma extensão de um fio artificial no cílio da pessoa, não tem cabimento. Então, quimioterapia você também não faz em hipótese alguma. Elmo, pode subir mais um pouquinho. Pronto. Aí aqui, para que no map. Aqui é o mapping. Tá? Nessa ficha, o interessante dessa ficha é que tem tudo na ficha. Essa ficha é um modelo meu, não tem a minha logo, porque esse modelo eu fiz para eu vender os bloquinhos. Só que aí foi logo quando veio a questão da pandemia, aí fiquei só com a arte feita. Pois bem, e o bom dessa ficha é que a gente tem o cadastro, a gente tem a ficha de anamnese, a gente tem o mapping,
vocês vão entender já já o que é o MAP. E a gente tem um termo de responsabilidade. Então, a gente tem 4 coisas em uma única folha. Antes, eu ainda tenho aqui em casa, a gente tinha várias folhas. Era uma folha única para o termo de responsabilidade, uma folha para o MAP, uma folha para avaliação, que é a anamnese, e uma folha para o cadastro. A cliente ficava com 4 folhas para preencher. Aí, nessa daí, eu consegui resumir tudo. Pois bem, o mapping. O mapping, a gente vai ter uma aula só sobre mapping, que é o desenho, é o designer que você vai dar para a tua cliente. É a arte que você vai fazer nos cílios da tua cliente. Lembra que quando eu estava explicando a lista de material, quando chegou nos cílios, eu falei que a gente tem várias curvaturas, vários tamanhos e várias espessuras? Essa curvatura, tamanho e espessura é exatamente o que é composto o mapping. Se eu vou trabalhar na minha cliente o estilo gatinho, né? O estilo gatinho. Aí aqui na ficha já tem map, estilo, aí na minha cliente eu vou usar o gatinho, então eu já coloco o gatinho. Aí quais são os tamanhos que eu vou usar? Por exemplo, eu vou usar o 8, 9 e 10. Aí eu vou colocar 8, 9 e 10. Qual a curvatura que eu usei? Eu usei a curvatura C. Ou então eu mesclei, usei a curvatura C e a curvatura D. Aí qual foi a espessura que eu usei? Eu usei a espessura 0,15. Pronto, tá tudo aí. A minha cliente fez a extensão hoje. Ela vai ter que retornar com 15 dias para fazer a manutenção. Quando ela retorna para fazer a manutenção, eu pego essa fichinha e já sei o estilo do mapping que eu fiz na minha cliente, eu já sei que foi o gatinho, eu já sei o tamanho, eu já sei a curvatura e já sei a espessura dos fios que eu usei nela. Caso contrário, se eu não tiver, gente, vai dar uma dor de cabeça danada. Se eu não tiver anotado o que eu fiz no olho da minha cliente, eu posso colocar uma curvatura diferente da que eu coloquei na primeira vez, eu posso colocar uma espessura diferente da que eu coloquei na primeira vez, e eu vou fazer tudo diferente. Então, é importantíssimo que vocês anotem, né, todas as... Sim, sempre acontece da cliente vir a cada 15 dias, porque você tem que fazer a manutenção. A manutenção também vai ser um outro conteúdo, mas eu vou falar um pouquinho por cima para entender. Todo procedimento tem a manutenção, tem um retorno. Você faz aqui a extensão na tua cliente hoje, a tua cliente não vai retornar com 30 dias, com 40 dias. Mas é porque eu aprendi que a durabilidade da extensão de cílios é de 30 a 40 dias. Certo, a durabilidade no todo. Só que aí a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente também, que o nosso cílios, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce e cai. É normal os cílios caírem. E aí, se o meu cílio natural está caindo, a extensão também vai cair. E aí, com 15 dias, 50% dos cílios que eu coloquei há 15 dias atrás já caíram. E aí vai estar cílios novos que vão estar nascendo. Então, a minha cliente retorna com 15 dias para eu colocar as extensões nos cílios novos. Deu para entender mais ou menos? Eu não vou aprofundar porque não é o nosso conteúdo de hoje. Mas é por isso que a gente precisa da manutenção. Então, eu fiz o procedimento hoje, com 15 dias a minha cliente vai retornar. E esse retorno já é para ficar agendado. E veja bem, a manutenção, tem profissional que cobra, tem profissional que não cobra. Mara, o que é que tu acha? Eu acho injusto você não cobrar. Por isso que eu sempre digo que extensão de cílios é um procedimento que não é para qualquer pessoa, é para quem tem dinheiro. Porque tu paga R$100 numa extensão de cílios. R$100 é o mais barato. Paga R$100 hoje. Com 15 dias, a tua cliente vai retornar para repor as extensões que caíram. E aí ela vai pagar já 50% do valor que ela pagou na primeira vez. Se ela pagou R$100 no procedimento no todo, ela vai pagar R$50 pela manutenção. Aí com mais 15 dias ela retorna. E aí eu posso fazer uma outra manutenção. E aí fechou aquele ciclo de 15 dias, de 30 dias. Só que aí a gente pode ir mantendo. Ela retornou, fez a manutenção,
Com 15 dias ela retorna, faz a manutenção, e aí ela vai mantendo a cada 15 dias, pagando os R$ 50 que ela está fazendo a manutenção. No todo, quanto tempo que essa minha cliente pode ficar com a extensão nos cílios? Até 3 meses ela pode ficar. Passou de 3 meses, já é assim um certo exagero, tá? 2 meses é assim, já é bom, já está na hora. Já é interessante, já a tua cliente passou 2 meses com a extensão, já é bom tirar e esperar umas 24 horas para os fios respirar, e aí depois, ela querendo, 24 horas depois, você começa a reaplicar as extensões, aí a cada 15 dias você vai fazendo a manutenção. Agora, se a tua cliente não retorna com 15 dias, retorna com 40 dias, ou retorna com 30 dias, a partir de 40 dias, a partir de 15 dias, se a tua cliente não retorna com 15 dias, já vai ter mais de 50% dos cílios caídos, porque o cílio está caindo naturalmente. Veja bem, não é a extensão de cílios que está derrubando os cílios naturais. Extensão de cílios não é prejudicial a cílios. O que é prejudicial aos cílios é a técnica que determinados profissionais usam. Não tem cuidado com a cola, não faz o isolamento, enfim, faz N coisas erradas, aí prejudica o olho da cliente. Mas extensão de cílios é um procedimento saudável, quando o profissional está capacitado para fazer esse procedimento. Tá? Então, o fato das extensões estarem caindo, os cílios estarem caindo, não é a extensão que está derrubando, não é um procedimento errado. É algo normal do nosso corpo que a gente vai entender mais lá na frente, mais a fundo. Então, é por isso que precisa dessa manutenção, porque os cílios vão cair e a gente vai repor os cílios que caíram naqueles cílios que nasceram. Deu para entender? Eu não estou vendo vocês, então respondam. Boa noite, Mara. Cheguei agora, estava resolvendo umas coisas. Show! Então, vou dar continuidade, depois a gente conversa sobre o anterior, tá bom? Tá certo, então depois o menino manda o vídeo aí, eu vejo a aula, para tu não voltar, tá bom? Certo, certo. Mas aí, qualquer dúvida a partir de agora pode ir perguntando, tá? Tá bom. Pronto, então, por isso que é importante a gente ter também essa opção do MAP já na folha. Porque aí, quando a cliente retornou com os cílios caídos, que a gente vai repor, eu preciso colocar tudo da mesma forma que eu fiz o primeiro modelo. E aí, embaixo, a gente tem o termo de responsabilidade, que aí a cliente vai assinar e vai colocar a data do procedimento. Eu fiz a data hoje, então coloca lá. Yamara Menezes, aí a data 1/6/2020. Né? Tem que ficar tudo bem direitinho. Aí aqui, no termo de responsabilidade, tem: comprometo-me a seguir todas as orientações pós-procedimento que, tá? Abre parêntese aí para vocês, abre parêntese. Essas orientações que tem no termo de responsabilidade, vocês também vão fazer. Vocês vão fazer, isso não é a Mara que está pedindo, isso é uma norma de extensão de cílios. Toda profissional trabalha assim. Se você não quiser produzir o cartãozinho que vai ter o pós-procedimento, você pode só criar virtual. Cria um modelozinho e aí vai enviando no WhatsApp para as suas clientes, que são as orientações, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer depois do procedimento. Por exemplo, a cliente só pode molhar o rosto após 24 horas. Se você não diz isso para ela, ela vai chegar em casa, vai tomar banho, vai molhar o rosto e aí todos os cílios dela vão cair. E pode ocorrer o risco de não cair só as extensões, né, como cair os cílios naturais também. Porque a cola, ela precisa ter 24 horas para ela poder secar, que a gente chama de cura. Para ela ter a cura completa, ela precisa de 24 horas. E aí, quando ela tem contato com a água, com a umidade, né, em excesso, antes de 24 horas, ela não seca, ela pedrifica.
E aí, esse estágio da cola de petrificar vai gerar um sobrepeso que vai derrubar os cílios naturais da tua cliente. Então, você tem como obrigação dar essa orientação e várias, que a gente vai ver já já, para a tua cliente de pós-procedimento. E aí, quando ela assina esse termo de responsabilidade, ciente de tudo que você explicou de termo tudo que você explicou de pós-procedimento. E mesmo assim ela faz e ocasiona alguma coisa, aí a culpa já não é tua. Se ela perdeu aí todos os cílios porque, por exemplo, ela é fumante e aí foi acender lá o cigarro numa churrasqueira. Ou tem gente que tem o hábito de acender o cigarro no fogão. Acontecer algum incidente, a culpa não é tua. Por que não é tua? Porque tu entregou lá um cartãozinho ou uma orientação mesmo virtual, que tem lá tudo isso, você orientou ela pessoalmente também, ela assinou, então você tem como provar. Se acontecer alguma coisa, não foi por falta de orientação tua, foi porque realmente ela não seguiu o que você orientou. Então a culpa é só dela. Então é até uma carta na manga, é uma forma de você ter uma segurança também. Então o termo de responsabilidade, ele é muito importante. Então, vai ficar essa atividade para vocês fazerem também. Quando a gente começar a atender as modelos no curso, vocês vão dar esse cartãozinho, seja em papel ou seja pelo WhatsApp, na finalização do procedimento, na finalização das práticas de vocês. Então, comprometam-me a seguir todas as orientações pós-procedimento em ambiente domiciliar, e caso haja algum desconforto, complicação, procurar imediatamente um médico de minha confiança ou pronto atendimento. Aqui nesse termo de responsabilidade, ela já está ciente de que se acontecer alguma coisa, não adianta correr para a Mara, porque a Mara não é oftalmologista, a Mara não pode fazer muita coisa. O que a Mara pode fazer é remover, vai ser importante a remoção para que ela vá até o médico. E aí, seria interessante que você até acompanhasse a sua cliente. Se ela teve uma alergia, se o olho dela amanheceu tão inchado que ela não consegue nem abrir, acontece, pode acontecer, é importante que você acompanhe a sua cliente ao médico e não mande ela ir sozinha. Tipo, te vira, né? Lá, tô lavando as mãos. Não, acompanhe, diga como foi o procedimento, leve a cola, leve o removedor, mostre tudo para o médico, que aí vai ser a melhor coisa que você pode fazer, é a melhor e a única coisa que você pode fazer pela sua cliente é isso, é acompanhar a tua cliente ao médico diante algum problema que possa acontecer. As informações acima são verdadeiras, não cabendo ao profissional a responsabilidade por informações omitidas. Então, ela assinou, tá tudo ok. Então, essa fichinha de anamnese com termo de responsabilidade é essencial para que a gente trabalhe com elas durante o nosso procedimento. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem, pode passar o slide, Elmo. Certo, Esther. Regina, tá entendendo direitinho, Regina? Estou entendendo. Show. Vocês estão anotando o que a gente está conversando? Show, Natália.
Show, show. É isso aí, anota tudo, 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 tudo. Gente, todo conhecimento em relação à extensão de cílios é pouco. Todo conhecimento ainda é pouco. Você tem que ter sempre o máximo, máximo, máximo de conhecimento nessa área. Vamos lá. Higienização dos cílios. Gente, a higienização dos cílios é fundamental. Tanto é fundamental para o profissional estar higienizando. Primeiro passo para eu fazer o procedimento é higienizar. Eu vou higienizar os cílios da minha cliente. Lembra do que a gente conversou antes? Se a minha cliente chega com maquiagem, com rímel, máscara de cílios, eu vou primeiro passar o demaquilante. Passo demaquilante, depois eu vou lá com aquela espuminha higienizadora, lavo o cílio da minha cliente. Se a minha cliente não está com maquiagem, eu vou direto para espuminha higienizadora. Finalizou o procedimento, eu vou indicar, orientar a minha cliente a manter essa higienização diária. Gente, não custa nada. Vai tomar banho? Lava os cílios também. E aí você vai indicar para ela estar lavando os cílios o mesmo produto que você usa, que é aquele shampoozinho Johnson do pH neutro. Ela tem que ser o pH neutro, que é o pH que não vai agredir o cílio da tua cliente. Então, você vai higienizar os cílios para poder iniciar o procedimento, que é fazer a colagem dos cílios. E a tua cliente, para manter as extensões saudáveis, ela precisa continuar higienizando os cílios em casa, porque vai ter acúmulo de oleosidade, acúmulo de sujeira, e se ela não higieniza, pode dar também uma série de complicação nos cílios dela, ou aquela durabilidade de 30 dias, de 15 dias, né? Com 15 dias a tua cliente retorna com 50% dos cílios. Se ela não tem esse cuidado de estar higienizando e fazendo a escovação diária, escovar também é bom. Também vocês vão estar indicando a cliente vocês a fazer a escovação diária. Se ela não tem esse cuidado, com 15 dias, no lugar de ela ter 50% dos cílios, ela vai ter 70% de cílios caídos. Porque ela não teve cuidado e aí os cílios foram caindo mais rápido. Então, é um trabalho em junção, é um casamento de profissional mais cliente. Só o profissional, ele não vai dar 100% de qualidade no serviço. A cliente também precisa fazer a parte dela para que os cílios tenham uma maior durabilidade, para que os cílios não tenham nenhuma complicação, tanto nos cílios naturais como na questão do olho no todo. Então, é uma coisa que todo mundo tem que ter sua consciência, tanto o cliente como o profissional, de estar fazendo sempre o melhor para estar lá mantendo a saúde ocular e a saúde dos cílios da melhor maneira possível. Pode soltar o vídeo, Elmo. Gente, o vídeo é bem rápido. É só para vocês terem uma primeira noção de como que é a higienização. Até porque a higienização é super simples também, tá? É basicamente aquela espuminha que eu já expliquei, que a gente vai colocar no olho. Vocês viram o que no vídeo foi o pincelzinho que foi passado nos cílios? Lembra que eu falei de um pincelzinho de aplicação de gloss, que é descartável? É esse pincel. Não necessariamente precisa ter ele, mas o que eu não indico a vocês é ter aquela escovinha própria de cílios para higienizar, porque existe ela. E quando vocês forem comprar material, vocês vão ver. Não é legal, porque pode gerar contaminação cruzada. Ah, Mara, mas eu posso estar lavando. Mesmo assim, não é legal.
principalmente nos dias que a gente está vivendo, o máximo de material que você usar é descartável, vai ser melhor para você, vai ser melhor para sua cliente, e vai ser melhor até para a tua família também, tá? Então, usa o cotonete, usa o microbrush, que é um material que a gente vai usar também, que aí usou, jogou fora, tá bom? E aí, é super simples. Na prática, a gente vai fazer lá em sala de aula, vocês vão ver o quão simples é esse procedimento de higienizar. Próximo slide. A importância da higienização. Quando usamos extensão, é essencial a higienização dos fios, pois a maquiagem, suor e impurezas se acumulam em nossos cílios e podem causar inflamação, obstrução dos poros e irritação nas pálpebras, além de evitar doenças como blefarite e demodex. Blefarite a gente conversou um pouquinho, lembra sobre a doença, sobre a inflamação na ficha de anamnese. Demodex, eu não citei. Demodex é um bichinho, parece um piolinho, que dá nos cílios, sobrancelha, qualquer parte capilar. E até mesmo nas nossas partes mais íntimas, ele pode nascer também. Ele nasce devido à falta de higienização. Então, se tu já tem uma cliente, se tu recebe um cliente que não tem o hábito de higienizar os cílios, ela pode ter o demodex. Mara, tem como eu saber? Ó, o dedinho? Não tem como saber, porque ele é muito, mas muito pequeno. Imagina uma lêndia, aquela lêndia é bem pequenininha, o demodex é menor ainda. O demodex a gente só consegue ver em microscópico. Então, é um inimigo invisível. A gente não vê. E ele pode passar. Então, mais um motivo para você estar higienizando todos os seus materiais, para você estar de luva, para você estar de máscara, agora até mesmo para você estar com o óculos, porque a gente vai estar muito próximo da cliente. Se ela tiver o demodex, pode passar para você. Então, a gente sempre está trabalhando coladinho ali com a biossegurança. Né? Todo o nosso procedimento ele está muito relacionado à biossegurança. A gente tem que usar e abusar da biossegurança. E o que é a biossegurança? São cuidados. Quando você está cuidando de si e da sua cliente, você está trabalhando com a biossegurança. Então, para se prevenir desses probleminhas, é usar os EPIs. E agora a gente vai estar usando o óculos lá, que é contra vírus e contra saliva. Por que saliva? Porque no ato da conversa, de repente a pessoa está sem a máscara, às vezes a gente conversando e aí do nada, pá, você acaba cuspindo, né, numa pessoa. E aí, dependendo do problema, pode pegar lá no olho e ser contaminado com alguma coisa. Então, eu quero até já deixar o recadinho que quando a gente voltar quando a gente começar a ter a nossa prática em sala de aula, além dos EPIs, a gente vai estar usando óculos, tá bom? Providencie o óculos, aquele óculos que é para a gente estar usando em sala de aula e também para vocês usarem quando estiverem atendendo. A Mara não está querendo exigir, a Mara não está sendo chata, a Mara não está querendo que vocês tenham mais um gasto, a Mara só quer que vocês trabalhem de uma forma segura. Né? Que aí, tanto quando você trabalha com todos os EPIs completinho, tanto você está se mantendo segura, como você está colocando a sua cliente em segurança também, tá bom? Vamos ver um vídeo, próximo slide, Elmo. Vamos ver um vídeo que vai falar, eu acho, sobre o demodex. Esse vídeo, gente, do demodex, ele é um bichinho bem nojentinho, tá? Mas é uma coisa que a gente precisa até ter cuidado com ele, mas é um negócio que a gente vê e fica assim, meu Deus, eu não queria ter visto isso. Mas são coisas que a gente vai estar lidando. E lembrem sempre que eu não vou ver. Por isso que a gente tem que ter cuidado lá com a biossegurança, porque a pessoa pode ter essa coisa aí que a gente vai ver no vídeo e eu não vou saber que a cliente tem. Isto é, eu cheguei a ver. Tu viu
normal ou tu viu foto? Pode colocar, Elmo, o vídeo em foto. Em foto ele é horrível. No vídeo é pior ainda, viu? Vamos ver. Jesus! Nojo é pouco, é verdade. É muito nojento. E tem umas fotos que mostra ele e até que nem é tão nojento. É mais nojento ainda no vídeo, né? Que a gente vê. Essas imagens são imagens microscópicas, por isso que a gente vê o quão ele é nojento mesmo. E aí vocês viram o tamanho? 0,4 milímetros. Ele é mega pequeno. Por isso que nem sempre a gente consegue ver. Ele é muito pequeno. Ó, no vídeo, 0,4 mm. Então, ele é 0,4 milímetros. Ele é muito pequeno. Não dá realmente para a gente ver, não tem como a gente saber que essa cliente, ela tem o Demodex. Agora, como que a gente pode ficar com a pulga atrás da orelha ou desconfiar? Vai fazer uma sobrancelha, por exemplo. Até aconteceu numa ação que a gente fez com as meninas da turma do Mix. Eu acho que foi a Claudinha. A Claudinha foi fazer... Por isso é sempre bom a limpeza do rosto, exatamente. A Claudinha foi fazer a sobrancelha de uma senhora. E, gente, a sobrancelha dela, a gente via que a sobrancelha dela estava suja. Era oleosa. A menina era nova, Mara. Era nova? Tinha uns 18 anos. Tinha 18 anos. Pronto. Jovem, né? Na minha cabeça era uma senhora. E aí, tinha muita caspinha. E aí eu falei logo, cuidado e descarta a escovinha. Ela estava toda de luva, máscara, jaleco, tranquilo. Mas se a Cláudia não tivesse de luva, se a Cláudia não tivesse o cuidado de jogar essa escova fora, ou de dar para a cliente, se a Cláudia pega a escova que usou na sobrancelha da cliente e guarda para quando fosse atender uma próxima cliente, ela ia estar passando todos os micro-organismos que tinha na sobrancelha dessa cliente para a próxima cliente. Ou até mesmo para ela, se ela está sem luva e depois passa a mão no rosto, pega na sobrancelha. Então, biossegurança é fundamental, o uso de luva é fundamental. Atualmente, a gente está lutando contra um inimigo invisível. E é uma coisa que a gente sempre lutou, porque os micro-organismos estão aí para isso, né? Para atacar a gente de uma maneira que a gente nem vê. Então, vamos ter muito cuidado. Da mesma forma que você pode desconfiar, notar que de repente uma cliente possa ter na sobrancelha, por você ver muita caspinha, muita sujeira mesmo na sobrancelha, você vai ver nos cílios. Tem pessoas que têm um cílio mega oleoso. Você vê que aquele cílio não é higienizado, não é limpo. Então aqui pode ter aquele bichinho nojento que eu vi no vídeo na aula com a Mara. Então vamos ter cuidado, tá bom? Próximo slide. Aqui é um videozinho bem simples mostrando blefarite. Não tem som também, vai só aparecer. Ó, vocês estão vendo que o olho em si já tá todo vermelhinho e tem umas crostas, né, umas caspinhas, que é exatamente os sintomas, as características da inflamação. Pode rodar, Elmo. Pronto, aí tem essa crosta que mostra aqui no vídeo, na imagem, né? São essas caspinhas, que as caspinhas é a bactéria.
Por isso que eu falei que essa caspa é contagiosa, porque se essa caspa vai para o olho, vai para a mão, fica na pinça da gente, o que tá não é uma simples caspinha, não é uma simples crosta, é a bactéria. Por isso que a gente tem que ter cuidado, tanto com os EPIs, como com a higienização dos materiais quando finalizar todo e qualquer procedimento. Pálpebra inchada, avermelhada, essas são as características de uma cliente que tem a blefarite, tá bom? Próximo slide. Alergias e reações. Elmo, tu consegue colocar um pouquinho no zoom para mim? Alergias e sensibilidades variam de uma pessoa para outra. Ou seja, a extensão de cílios, ela não está sujeita a ter a alergia, né? Vai depender muito do organismo, do grau de sensibilidade que cada cliente tem. As colas de extensão de cílios possuem cianoacrilato como base. Outra tarefinha de casa. Anotem esse nome, cianoacrilato. Todas vocês vão pesquisar sobre o cianoacrilato. Cianoacrilato é o composto mais forte que tem na nossa cola, que é um composto que vai na Super Bonder. Mara, a cola de extensão de cílios é a Super Bonder? Não, não é Super Bonder, não tem nada a ver. A questão é que existe um componente na Super Bonder, que é o mesmo componente que está na cola da extensão de cílios. Porém, esse componente, quando vai para a cola da extensão de cílios, ele passa por um tratamento, que a gente chama de cianoacrilato da cadeia limpa. E o cianoacrilato da cadeia suja é o que está na Super Bonder. Então, esse componente ele passa por um tratamento para poder ir para a cola da extensão de cílios. Então, cola de extensão de cílios não tem nada a ver com a Super Bonder. Mas, todo e qualquer profissional da área de cílios tem por obrigação entender só tudo sobre a composição das colas e sobre o cianoacrilato. Então, vocês vão pesquisar, todo mundo vai fazer uma pesquisa sobre o cianoacrilato e vão estar me enviando até antes da próxima aula, que é segunda-feira. Até domingo eu estou recebendo. Segunda-feira eu já quero estar com todas as pesquisas em mãos. E aí a gente vai conversar sobre as pesquisas na aula, tá bom? Ou seja, componente principal de cianoacrilato. Acrilato de metilo, acrilato de etilo ou algum outro tipo de acrilato. O cianoacrilato, ele tem várias ligações. São vários compostos através dele. Algumas pessoas podem desenvolver alergias e reagir aos ingredientes da cola. Portanto, não todas as pessoas que toleram as extensões. Mas isso são algumas, não são todas. Antes de entrar em pânico, algumas questões. Os fios foram colados muito perto da pálpebra da pele. Né? Por que eu coloquei essa parte? Porque a cola, geralmente, ela é a vilã. Tudo de ruim que acontece numa extensão de cílios, a culpa é da cola. A culpa é da cola. Vixe, foi a cola. É a cola. Tudo é a cola. Só que nem sempre é a cola. Às vezes, você fez alguma coisa errada. Aí diz que foi a cola. Então, a cliente teve uma reação alérgica, teve algum problema? Não necessariamente pode ter sido a cola. E sim, o fato de você ter colocado a extensão muito próxima da pálpebra. Porque quando você coloca muito próxima da pálpebra, além do gás que é liberado da cola, dá o que a gente chama de agulhamento. Porque a extensão artificial é um plástico. E é fino.
E aí, como está muito próximo da pálpebra, a pálpebra ela é super sensível, uma região super sensível do nosso corpo. E aí, no ato de abrir e fechar os olhos, no ato de piscar, a extensão ela vai pegando na pálpebra, na raiz. E aí vai machucando, vai cortando. E isso pode gerar inflamação. Dependendo do tipo da inflamação, pode criar pus, enfim, pode dar uma série de problemas só pelo fato da extensão estar muito pertinho da pálpebra. Então, não foi a cola, Yamara, foi o procedimento. Yamara, licença, desculpa atrapalhar. Eu já fiz extensão de cílios, aí aconteceu isso comigo e doeu muito, dói muito. O fio pega na pálpebra da gente e fica muito machucando. Isso A gente machuca. fica agoniada com vontade de arrancar. Fica. Eu ainda não passei por essa experiência de tipo fazer a extensão de cílios e ficar com a extensão machucando a minha pálpebra. Mas eu imagino o quão dolorido seja, né? Porque é uma região muito sensível e esse ato de colar a extensão muito próxima da pálpebra pode gerar essas dorzinhas ou até mesmo essa inflamação nos cílios. Então, aí já não é culpa da cola, é culpa do teu procedimento incorreto. Qual a quantidade de cola utilizada? Quanto mais excesso de cola nas extensões, mais chances de alergia, já que a cola libera um gás que irrita os olhos. Então, teve uma reação alérgica? Foi culpa da cola. Será? Será que tu colocou a quantidade exata de cola na extensão? Então, a culpa não é da cola, a culpa foi o teu procedimento errado. Os cílios foram limpos corretamente? As reações também podem ser provocadas por bactérias e resíduos deixados nos cílios. Se a pessoa já chega lá com o Demodex, tu não lavou, higienizou corretamente os cílios da tua cliente, não higienizou o suficiente para tirar o que está lá nos cílios da cliente, aí tu joga a cola. Vai dar uma complicação bem mais do que o próprio bichinho lá já possa dar sozinho nos cílios dela. Então, a culpa não foi da cola. A culpa foi tua que não soube fazer a higienização correta. Usou algodão para limpar os cílios? Gente, algodão, eu vou mandar um vídeo para vocês ainda essa semana. O algodão em contato com a cola, ele dá uma reação mesotérmica, ele queima, ele pega fogo, sai fumaça. Vocês não têm noção. O vídeo que eu vou mandar para vocês, vocês vão ver. Eu vou pingar a cola de extensão de cílios no algodão, e vocês vão ver que vai queimar, vai sair uma fumaça. Então, vocês não podem usar algodão de jeito nenhum. Quando eu estiver fazendo a higienização, na lista de material de vocês tem gaze ou papel toalha. Então, eu vou usar a gaze ou papel toalha para estar secando os cílios. E nunca vou secar algodão. Eu não vou usar o algodão de jeito nenhum. Mara, mas tu disse que eu posso usar o cotonete para fazer a higienização. O cotonete tu vai estar lavando. E o cotonete, como ele é mais firme, ele não vai soltar fibra. Aquele algodão comum que a gente compra é que ele solta a fibra, e aí a fibra ficando nos cílios, quando vai com a cola, ele vai ter essa reaçãozinha exotérmica e pode queimar o cílio que vai para a pálpebra, que vai para o olho da tua cliente, vai ser um problema gigantesco que tu vai ter que enfrentar junto com a tua cliente. Então, o problema foi da cola? Não foi da cola. Foi um procedimento mal feito que tu fez na higienização, porque não pode usar algodão e você está usando algodão. Tá dando para entender que, assim, são pequenos detalhes que fazem uma diferença gigantesca, e por isso que eu sempre falo que vocês têm que estudar, estudar e estudar, que todo conhecimento ainda é pouco para a extensão de cílios. Trabalhar com cílios é se dedicar. Trabalhar com cílios é ter conhecimento, não o conhecimento no geral, e não só saber colar a extensão. Vocês aqui não estão aprendendo e não vão aprender a colar extensão nos cílios naturais. Vocês vão aprender de fato o procedimento da forma mais segura da extensão de cílios. Só que aí vocês precisam aprofundar mais ainda. A gente vai ver a cola
o conteúdo da cola, mas infelizmente não dá para passar tudo. A gente vai ver o mais importante, o máximo possível de conteúdo que eu conseguir, eu vou passar para vocês. Mas o que vocês devem fazer? Procurar um curso que seja só sobre adesivo. A gente vai ver mapping. Depois você pode procurar um curso só de mapping. A gente viu algumas doenças oculares. Depois você procura um curso só de doença ocular. Se eu quero ser expert na parte de extensão de cílios, se eu quero trabalhar com responsabilidade, se eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho seguro, eu tenho que aprofundar os meus conhecimentos, tá bom? Próximo slide. E, gente, eu tô falando assim, curso, mas não necessariamente. Você pode estudar o adesivo no Google. Você pode estudar doença ocular no Google. Não precisa tu fazer um curso. Coloca no Google, no YouTube, que vai aparecer várias doenças oculares. É só questão de interesse mesmo, de querer. Se você quer, você vai conseguir ter esse conhecimento amplo. Dicas importantes. Helmut, pode colocar um zoom de novo? Higiene, extensão material. Não use cotonete ou algodão. Cotonete pode usar, gente, só não o algodão. Pois além de deixar resíduo nos cílios, ele entra em combustão quando em contato com o adesivo, que é a cola. Agite bem seu adesivo antes do uso. Por que agitar a cola antes de usar ela? Porque, veja bem, a cola está lá parada há algumas horas, ou dias, meses, parada lá num cantinho. E aí você pega a cola, vai começar a fazer o procedimento, e do jeito que você pegou a cola, você só deposita lá a gotinha na pedra jade. E aí, a cola ela é composta por vários componentes. E que não necessariamente esses componentes vão estar unidos, vão estar juntos. Eles quando muito tempo parado, eles vão estar desligados um do outro. Vai estar como se fosse camadas e camadas, né? Os compostos separados. E aí, se tu só jogou lá a gotinha na pedra jade, mergulhou a extensão no adesivo, fez a colagem, pode gerar a falsa colagem. Por quê? Porque os componentes não estavam todos juntos, não estavam misturados. Então, a cola não vai ter a força que ela deveria ter, porque não estava com todos os produtos químicos, todos os componentes junto e misturado, né? Junto e misturado. Então, é importante você dar uma sacudida. Sacode lá o adesivo e aí só depois você pinga lá a tua cola na pedra jade para poder fazer o procedimento. Armazene seu adesivo em um local adequado. Qual é o local adequado? Quando você compra cola, geralmente vem um saquinho que é chamado de Magic Pack. Esse Magic Pack ele é próprio para guardar, proteger a cola. A cola ela é inimiga de umidade, então ela não pode ficar guardada em qualquer lugar. A gente pode usar também o arroz cru. Pega uma vasilha qualquer que tenha tampa e enche de arroz e joga a tua cola lá dentro do arroz, porque o arroz ele suga a umidade. A gente pode usar também silica, a silica também suga a umidade. Pega um potezinho e enche de silica, coloca a cola, tampa e aí tá protegido. Então essas são as formas que a gente tem de proteger melhor a nossa cola. Se a gente não tem esse cuidado, a cola ela vai estar sempre gerando a falsa colagem, porque ela vai colar no cílio natural. Então, com 24 horas ou menos, ou um pouquinho mais, a extensão vai estar caindo. Não cole os fios na raiz dos cílios, já sabem por quê. Certifique-se de que sua cliente não pode abrir, certifique-se de que sua cliente pode abrir os olhos ao finalizar a extensão. Aqui é um detalhe total diferença.
Terminou de fazer o procedimento da extensão de cílios, a tua cliente não vai abrir o olho de imediato. Você vai esperar 1 minuto, 2 minutos, com um ventiladorzinho de mão, jogando todo o gás que a cola libera, que está na região dos olhos. Ou se você usar a bombinha de ar, bombeando lá os olhos para jogar o gás para bem longe dos olhos da tua cliente. Porque se você terminou o procedimento e aí de imediato a tua cliente já abre o olho, todo o gás que está lá paradinho, doido para entrar no olho dela, vai entrar. E aí vai arder, vai coçar, vai ficar muito vermelho. Aí tem gente que diz assim, a culpa é da cola. Eu fiz uma extensão de cílio e meu olho ficou muito vermelho. Meu olho ardeu muito. Aí a profissional vai dizer, mulher, foi a cola, desculpa. Mentira, gente, não foi a cola, não. Foi o procedimento dela que foi errado. Porque a cola libera o gás? Libera. Mas eu, como profissional, eu tenho que saber como tirar esse gás do olho da minha cliente. Então, não é diretamente a cola, e sim um processo que eu fiz errado, certo? Não coloque o PET. PET é um adesivo protetor dos cílios inferiores ou a micropore muito próximo da raiz dos cílios, pois ao fechar os olhos pode irritar ou machucar. Isso a gente vai entender mais na prática, tá? Eu vou mostrar a vocês na prática. Tenha sempre um ótimo atendimento, treine muito o isolamento dos fios, isso é muito importante. A gente vai começar a treinar também. Eu até peço que vocês comprem os cílios, a cola e as pinças. E no removedor não, só os cílios, a cola e as pinças. E a esponjinha de maquiagem. Para a gente começar a treinar tanto o isolamento, como a coordenação motora, como a quantidade correta da cola nas extensões. Esse processo desses treinos, a gente vai começar a fazer ainda nesse período de encontros online, de aulas online. E aí, quando a gente chegar na parte prática, vocês já vão ter uma base bem forte, bem legal para estar fazendo o procedimento da cliente. Se não tivesse esses encontros online, a gente ia fazer o mesmo treino lá presencialmente. Que eu acredito que até que a gente possa estar repetindo o treino também em sala de aula antes de ir direto para cliente. No curso, geralmente a gente treina em boneca, treina na esponjinha, para depois você ir para modelo. Você não vai direto para modelo, não. Primeiro você tem uma base de treinamento nas esponjas ou em boneca, para só em seguida ir para as modelos. É uma forma mais segura de a gente ensinar vocês a trabalhar com a extensão de cílios, com esses treinamentos antes de chegar na modelo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum questionamento? Se não, próximo slide, Elmo. Só repete que a gente vai precisar os cílios, a cola, a esponjinha de maquiagem. Cílios, a cola, a esponjinha de maquiagem e as pinças. Tá bom. Faz e a fita micropore. Mara, Oi. vai colocar no grupo, né? Que é bom a gente acompanhar. Eu vou colocar no grupo. Eu coloco no grupo, viu? Vou colocar. Cuidados pós-procedimento. Aqui é só uma imagem de modelo, para vocês verem, ter uma base, né, do que criar para entregar aos clientes de vocês. Ou vocês podem fazer impresso, ou podem fazer só virtual para entregar no WhatsApp. Não molhar os cílios em menos de 24 horas, não expor os cílios em uma alta temperatura, ou seja, aquela cliente, por exemplo, que é fumante, tem muito cuidado, já orienta ela. Quem é fumante tem a mania de acender cigarro no fogão. Ou, de repente, o próprio fogo do isqueiro está muito alto e aí está muito próximo dos cílios. Não é que aquele fogo lá vá pegar na extensão, mas a temperatura do fogo muito próximo pode ocasionar alguma queimadura. O cílio pode derreter, então a gente tem que ter, porque é plástico, né, gente?
Então, a gente tem que ter esses cuidados e orientar as clientes. Não pressionar no travesseiro. Isso aqui, vocês têm que orientar as clientes de vocês a quando forem dormir, não dormir de lado. A gente até brinca numas imagens que as clientes dormem de capacete. Porque se a cliente dorme muito de lado, com o travesseiro, até mesmo com o lençolzinho de lado, vai derrubar todas as extensões. E a gente conhece as clientes que fazem isso. Por mais que a gente indique, a cliente não consegue dormir lá retinha, acaba dormindo de lado. Quando ela retorna para a manutenção, 50% dos cílios que caíram foram dos cantos externos, que é exatamente onde pega o travesseiro ou o lençol quando vai dormir. São as primeiras extensões que caem, devido ao atrito do travesseiro, da cama, do lençol com as extensões derruba. Então, já orienta a tua cliente a evitar. Não é nem a não dormir, né, de lado, é evitar, porque é uma coisa que a gente não tem muito controle, mas é evitar. Não usar rímel. Eu mandei o videozinho no grupo, vocês viram como fica quando você passa máscara de cílios nas extensões. Não cutucar, não querer arrancar, não ficar levando a mão nos cílios. Higienizar todo dia, higienizar, escovar. A escovinha que a gente vai estar usando durante o procedimento, dá para a tua cliente para ela manter essa escovação diária. Cautela com maquiagem, passar menos maquiagem, porque quanto mais maquiagem, quanto mais sombra, né, que é o que vai mais próximo dos cílios, que vai ali no olho, sombra, o pó, quanto mais maquiagem você passa, mais produto tu vai precisar passar para retirar a maquiagem. E aí a oleosidade do produto vai fazer com que as extensões caiam. O que é mais prejudicar para a cliente de vocês é a água micelar. O melhor para remover a maquiagem quando se tem extensão de cílios é o uso da água micelar. Então, já indique a cliente de vocês usar água micelar. Respeitar tempo de manutenção. Por que respeitar o tempo de manutenção? Se você marcou para a tua cliente retornar com 15 dias, é porque a gente já sabe que esses 15 dias é o tempo que, no máximo, a tua cliente vai estar com 50% das extensões caídas. E aí tu vai cobrar um preço justo, que é metade do valor cheio. Se tu cobrou R$100, tu vai cobrar R$50 na extensão. Se a tua cliente retorna com 40 dias, com 25 dias, com 30 dias, você não vai fazer manutenção. Fiquem ligadas a isso. Não existe manutenção após 15 dias. Depois de 15 dias, já caiu mais de 50% das extensões, você vai refazer o procedimento. Porque aí você vai cobrar, você vai levar, vai gastar mais cola, vai gastar mais extensão, vai levar mais tempo, você vai levar mais produto, você vai gastar mais produto. Então, você não pode cobrar metade do valor. Então, não existe manutenção depois de 15 dias. Depois de 15 dias, você vai refazer todo o procedimento, tá bom? Próximo slide. Ai, meu joelho. É só um videozinho, gente, pra gente finalizar. Então, é só uma mensagenzinha para que vocês façam acontecer, né, os sonhos de vocês. Às vezes a gente fala assim, deixa as coisas acontecerem do jeito que der, do jeito que Deus quiser. Deus quer o melhor para a vida pra gente, né? Para a vida da gente. Só que a gente tem que correr atrás. Não existe isso de deixar acontecer, existe fazer acontecer. Se eu quero, eu vou em busca, eu vou correr atrás e aí eu vou conseguir, eu vou ter resultados. Então, façam. Né? Façam acontecer, literalmente. E não fique esperando que as coisas aconteçam, porque nada acontece se você não correr atrás. Então, esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês na finalização da aula. Mas aí eu quero ouvir de vocês dúvidas, se tem alguma. Algumas coisas eu vou mandar no grupo. Esse modelinho dos pós-procedimentos eu vou mandar no grupo. A ficha de anamnese eu vou mandar no grupo. Quero saber se anotaram as atividades, porque eu vou cobrar. É um curso, vocês precisam de nota.
e vocês precisam de nota de participação. E nota de participação é nesse momento que eu estou falando e vocês estão conversando comigo também, né? Fazendo pergunta, fazendo questionamento. Isso é participar, isso gera nota. Gera nota fazer as atividades. Então, tanto vai melhorar o aprendizado de vocês, o conhecimento de vocês, como também vai gerar nota. E no final do curso a gente vai ter uma nota final, que para a gente ter, para cada uma de vocês terem essa nota final, vocês precisam ter essas pontuações de participação e de atividades feitas. Então, façam as atividades, tá bom? Mara, a primeira atividade foi essa? Ou teve outras? Teve outras. Eu vou mandar no grupo. Aí tu vê. E qual foi a primeira agora? A primeira é criar uma ficha de anamnese, fazer a pesquisa do cianoacrilato e fazer o modelinho de pós-procedimento. Ah, tá certo. Certo? E aí o recadinho da próxima aula, se todo mundo estiver com material, que é a cola, as 2 pinças, cílios e a micropore, a gente vai começar a fazer os treinos. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Mara. De uma por uma. Pode perguntar. Questão da maquiagem, né? O lápis. Qualquer lápis pode usar, não tem problema não, né? Lápis de olho. Qual o contexto? Eu não entendi, Eveline. Como assim? Eu fiz o procedimento na cliente. Certo. Ela pode continuar usando qualquer tipo de lápis. Pode. Só que assim, quanto mais maquiagem, mais lápis, mais sombra, mais pó, né? Mais produto ela vai ter que passar para retirar. Mesmo lápis, você passando, a gente usa o demaquilante ou água micelar para retirar lá o excesso do lápis. E aí o produto vai pegar nas extensões. Não é que a cliente não possa se maquiar. A cliente pode se maquiar, deve se maquiar, mas com um certo cuidado. E aí, quando for remover, indique o uso da água micelar, que é o que menos vai prejudicar as extensões de cílios. Porque a gente diz assim, vai usar demaquilante, usa o demaquilante sem ser a base de óleo. Mas, gente, qual é o demaquilante que não é a base de óleo? Assim, de 100%, 10%, 5% vai ser um que não seja a base de óleo. Então, mais seguro, mais fácil de encontrar vai ser o água micelar. Aquele que você pede na ficha, na lista lá, né, de compras, o demaquilante, pode ser água micelar? Nesse caso, para você fazer a higienização da tua cliente, é importante o demaquilante. Porque o demaquilante ele vai ser mais eficaz do que a água micelar. E você precisa do cílio 100% limpo. Então, por isso que você precisa usar o demaquilante. Só que aí, você usa o demaquilante e depois não vai lavar. Então, toda a oleosidade que ficar do demaquilante, a higienização vai tirar. Entendeu? Então, é tranquilo. Mais alguém? Regina? Tranquilo, Regina? Eu queria que você repetisse os materiais para comprar. Pinças. Pinça. Pinças. Cílios. Esponjinha de maquiagem. Ei, Maria, onde é que eu vou comprar isso? Que não abriu as lojas ainda, não. Não abriu tudo ainda não, né? O comércio. Que eu compro a minha filha? Vai ter na Lá na IAC, mas está fechado. Não, Regina, minha flor, ó. Esses produtos de extensão de cílios, você não vai encontrar nas lojas de cosmético. Você não vai encontrar na IAP a cola. A fita micropore vai encontrar em qualquer farmácia, tranquilo. Mas a cola, o removedor, não vende em loja de cosmético. Ou você vai encontrar no Mercado Livre, ou em 2 lojas que tem aqui em Fortaleza que fazem entrega. Tá bom. E aí a esponja? Esponja de maquiagem. A esponja de maquiagem você já encontra em qualquer lugar.
Então, a cola, esponja de maquiagem, os cílios. Gente, os cílios, se vocês andarem no centro, você encontra nas lojas de bijuteria. Vamos dizer onde, mas ali tá perto você encontra. E é barato, vai ser Você já deu a por lista? 18, 19 reais. Você já passou a lista Oi? do material? Já, Você meu já amor, passou a lista? Já, você Já, não tem, né? não? Eu vou falar Não, contigo tá no WhatsApp. Tá no grupo? Tá. Mas eu vou passar para você. Vou passar no seu privado, pra gente conversar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Mais alguém? E a Mara, e a Miss Estética entrega só a cola e os cílios? Não, entrega tudo. Tudo que tiver lá, eles entregam. Ah, se vai entregar só isso? Entrega. Gente, só uma cola é 80 reais. Quer dizer, 80 não, só uma cola é 100 reais. Então, entrega. Só para um produto já é muito dinheiro. Entrega. Porque hoje eu dei uma olhada lá, tem quase tudo, né, da lista lá. Tem. Certo, Esté. Tem tanto na Mistério como na Kairos. Na Kairos também tem muita coisa. E também faz entrega. Mais alguém? Não. Tranquilo? Elmo, quer falar alguma coisa? Desejar mesmo uma ótima semana a todas, né? Que vem esse mês de junho glorioso e que passe rápido, né? Que eu tô doido para ver vocês pessoalmente, né? Ver Esté pessoalmente, Érica, Vitória que eu nunca vi, né, Vitória? Né? Ver esse povo pessoalmente. A Vitória a gente não vê nem aqui na janelinha. Ela só deixa. Oi, gente, eu não gosto. Eu fico toda desarrumada. Sei, não. Pois eu desejo uma ótima semana para vocês e não esqueça de fazer o dever de casa, né? Porque a minha cara é prova de 10, 15 a 30 questões, tá? Só para lembrar você. Não gosto de lembrar não, mas eu gosto, né? Não custa. Tá? Pois pesquisem. Porque tudo isso que a Mara tá falando, gente, é aquele famoso diferencial. Saber sempre o algo a mais. Saber a composição, saber daquilo, aquela bobagemzinha que tem cliente de vocês que vai chegar assim. Coisa de cílios, isso não sei. Vai ter cliente, vai chegar sabendo de tudo. No final do ano. Da composição, de tudo. E você vai ficar, se você não souber, vai ficar toda errada. Então, é bom saber de tudo, tá, meninas? Tu acabou, foi tudo? Não fez mais nada. Descansem, tá? Cadê o almoço? Faltou só a foto, né? A gente não tirou a foto. Eu falei que meu notebook ele esquenta depois de uma certa hora, né? Esqueci, gente. Oi. Mentira, quem aqui tá com notebook? Tu tá, Eveline? Clica lá em cima no cantinho. Tu tira a nossa foto. Lá em cima no canto tem tipo uns quadradinhos onde tu vai deixar todo mundo na tela. Fica todo mundo na tela? Assim. Olha por aí que fica, não fica? Tá. O teu tá, Vitória? Eu falo de novo, Elmo. Tu tá em notebook ou celular? Tô em notebook. Tu consegue visualizar todo mundo na mesma imagem? Deixa eu ver. Pronto, consigo. Ah, sim, todo mundo vai ter que liberar as câmeras, né? Até aí como é que bate a foto? Tu sabe tirar print no notebook? Eu não sei. É no print, é? Ou então tu pode tirar uma foto com a câmera. Tá com a tua câmera aí, celular? Ah, tô. Ah, sim, tem que aparecer mesmo. Não, Peraí, Brasil. Avisa, viu? Pra gente poder fazer a pose. Ei, peraí. Não, tô esperando. Só quando vocês disserem que é pra tirar o tiro. Falhou, não? Não? Tá bom. Peraí, viu? Pera. Vamos, tá passando perfume, é? Mara. Oi. A Vitória e a Dani não estão assistindo aula, não? Elas já fizeram um curso, já. Terminaram? Já. Tá bom, ficou legal.
Ó, não se Vou lá, assuste, filho. que vai dar Obrigado. muito de cabelo. Deixa eu ver se o cabelo tá adequado. Ah, tava aqui, devolveu aí. Não pode rir, tá? Só pra constar. Só um minuto, gente, calma. Agora eu. Não fique nervosa, viu? Gente, cadê Calma, um minuto. Quando for tirar, tu avisa, pelo amor de Deus. Saudade, professor. Pronto, gente, agora vocês se ajeitam. Eu vou tirar. Só tu que não vai aparecer, né? Sei não. Pera aí, Brasil. Calma, Pronto. gente, que aqui é Todo um mundo pouco se escuro, vê. eu tô tentando. Tu não foca muito em mim não, viu, Vitória? Foca nos outros. Quando quiser. Pra mim, eu tô pronto. Calma. Tá pronto, Yamara? Eu faz tempo. Tu tá com o sorriso congelado já, né? Elmo, tirar a mão. Se ajeita, Elmo. Agora, gente. Fez até o bar. Ui, foi Pronto, duas. gente. Foi um monte. Tá bom demais. Foi duas. Foi uma vesga e uma normal, não? Eu vou mandar no grupo. Pois, meninas, cheiros, viu? Bom descanso pra todas, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Luz. Tchau.